Para muita gente, o negócio dos sonhos surge de uma oportunidade e para outras pessoas, de uma necessidade. É o caso que vamos conhecer hoje. Durante o curso de medicina veterinária, Luana estava com dificuldades financeiras e, para driblar a situação, ela montou um brechó. O sucesso foi tanto que as peças se esgotaram rapidinho. Estimulada pelas amigas, ela decidiu investir em uma loja virtual de acessórios e semijoias. E assim nasceu a Use Mia. Me chamo Luana de Moraes, eu tenho 29 anos. Hoje, atualmente sou empresária, comecei a Use Mia na minha faculdade, que é um grande sonho. E eu vou contar um pouquinho pra vocês hoje. Na verdade, eu comecei a empreender por necessidade financeira, né? Eu não tinha grana na época, eu falo assim. Na universitária, vocês sabem como era, né? Aquela loucura. Ou você junta dinheiro pra xerox, pra passagem. Então, sempre foi um pouquinho de escassez. E aí, como eu tinha muito acessório, muita roupa, e livros também da medicina veterinária de períodos antigos, eu decidi fazer um bazar das minhas roupas, fazer um bazar dos meus livros e dos acessórios. Só que o bazar dos acessórios fizeram muito sucesso mesmo. E aí a galera pediu para que eu vendesse os acessórios novos, assim, né? Que eu montasse realmente, que eu revendesse na época. Eu larguei a faculdade, né? Pra vender os acessórios, porque na época a gente tava num alto absurdo, né? Vinha de uma marca. Uma marca embrionária que começou vendendo para amigos, mas a gente teve um boom quando a gente fez parceria com grandes influencers e indicação de amigo para o outro, que eu não conseguia atender. Então a marca teve um boom muito grande e aí por isso eu estava meio que no final da faculdade, eu precisava fazer estágio supervisionado e eu tive que escolher entre profissionalizar a marca e cuidar da medicina veterinária, porque não dá, né? Que você trabalha, no estágio supervisionado, na verdade, você fica meio que 24 horas, então eu tive que fazer opção nessa época. A Use Mia, ela foi fundada em 2017, só que eu tinha, assim, antes de começar, eu tinha muita segurança, porque, assim, as minhas amigas falaram, Luana, começa a vender. Aí eu falei, meu Deus, e se não for algo meio do Senhor, sabe? Tem muita conexão com Deus, isso é muito importante. E mesmo antes eu falava, Deus, eu quero um sinal seu. Eu esperei um pouquinho, eu fui, viajei pra Colômbia e quando eu voltei eu decidi fundar a marca. Eu não fiz nenhuma pesquisa de mercado, na verdade na época foi tentativa e erro, vamos ver o que vai funcionar, e na raça mesmo, sabe? Botou a cara pra bater. Então foi mais ou menos isso. Aí depois, em determinado momento da marca, eu comecei a estudar, comecei a me profissionalizar e a gente foi aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando. Foi exatamente isso. Eu me inspirei pra montar minha marca, na verdade, na Reserva, que sempre foi uma referência pra mim. E o nome na época da Reserva era Use Reserva. E eu achei que tinha que ter uma paixão minha. Na verdade, são duas paixões. O RBD, que eu era apaixonada pelo Rebelde, e a minha gatinha Mia, que eu tinha acabado de adotar. Então eu juntei o Use da Reserva, o Mia, que tem tudo a ver com a veterinária, com a minha paixão por felinos. Então decidi unir e formar a marca. O processo de implementação da marca começou no boca a boca mesmo, no popularzão. Uma amiga indicando para outra, aqui indicando para outra. E depois a gente começou a trabalhar com influencers, né? Com pessoas que tinham uma certa autoridade no mercado. A gente começou a fazer permuta na época, né? E isso deu um boom, acredito, inicial para a marca. As vantagens de ter uma loja online é que, na verdade, a gente tem acessibilidade, né? A gente consegue atender várias regiões distintas no mesmo lugar. No início, eu não tive grandes desafios para conseguir os clientes, né? Foi muito boca a boca, então para mim foi muito fácil, porque acaba que eu tenho um pouco de relacionamento, sabe? Então isso me ajudou muito, as minhas amigas me ajudaram muito e uma foi fortalecendo para outra. Os meus clientes hoje são majoritariamente mulheres, que querem exaltar a sua personalidade, que têm preocupação com acessório, que buscam qualidade e principalmente significado entre as peças. A gente tá lá no dia a dia levando muito amor, sabe? E a maioria dos nossos clientes vem através do Instagram, da internet. O meu relacionamento hoje com os clientes, ele acontece através das redes sociais. Eu procuro mostrar um pouco da minha rotina, um pouco da rotina da equipe. A gente tem uma troca legal, assim, eu procuro muito feedback deles. Busco solucionar as dúvidas. Eu acho que essa construção que vem de 5 anos pra cá acontece meio que diariamente, sabe? Você vai criando um relacionamento, vai gerando autoridade
e acaba, de uma certa forma, fortalecendo a marca. Hoje o trabalho da Uzimia, ele é divulgado, né, nas redes sociais majoritariamente, e a gente, para fortalecer e pegar toda uma cadeia, né, na verdade toda uma faixa etária, a gente está entrando forte em outras redes sociais, tanto no Pinterest quanto no TikTok, e hoje majoritariamente nós estamos no Instagram. Essa forma que acontece a divulgação aqui da empresa. Hoje a Uzimia, ela tem sim parcerias com influenciadoras que acompanham a gente desde o começo, né, que tenha um fit, um DNA com a marca. Então a gente busca realmente influencers, né, que estejam alinhadas com o nosso propósito. E tudo isso é feito antes de um briefing, é conversado antes com as assessorias, para que a gente feche e dê um bom resultado para as duas partes. As minhas grandes dificuldades no início do negócio, eu acho que foi, na verdade, administrar tudo, né? Eu não vim formada em administração, não sabia o que era empreender, eu não pesquisei. Foi dando a cara mesmo, como eu falei para vocês anteriormente. E assim, foi entender como funciona esse universo e colocar em prática. Entender e colocar em prática. E muitos erros, e lidar às vezes com a tristeza, né? Nós somos seres humanos quando você erra, então chega aquela coisa que meio que baixa a sua autoestima, mas aí você fala, não, preciso seguir com esse sonho. Eu acho que um dos meus maiores desafios foi aprender como funciona uma empresa, né? Como lida, entender sobre cargos na empresa. Eu não entendia nada disso, eu vim da veterinária, né? Então acaba que é um setor muito diferente, mas eu acredito que seja o funcionamento da empresa, de modo geral, no início, né? Dos cargos em si. Durante a pandemia, é um cenário muito difícil, assim, para a humanidade. Eu acredito que a empresa não estava estruturada, a gente teve um boom na Uzimia, assim, de pedidos, então a gente começou a contratar bastante pessoas e ainda não estava estruturada para receber essas pessoas, e depois a gente foi aprendendo e estruturando, aprendendo e estruturando. E depois teve a falta de insumo, né, que prejudicou bastante, o aumento da mercadoria. Eu acho que da mercadoria, eu digo assim, dos insumos, na verdade. Isso dificultou bastante pra gente, mas graças a Deus a gente passou por isso. Estamos aqui e vamos além. Hoje a minha maior dificuldade como empreendedora, eu posso dizer que é surpreender o cliente. Hoje em dia o cliente, ele tem muita informação, ele tá assim, tem uma série de marcas, assim, acho que deve ser um recorde de empreendedorismo no país, mas surpreender, pensar fora da caixinha, testar, ouvir muito o cliente, para que de uma certa forma a gente saia na frente. Na verdade, eu não fiz nenhum curso de processo criativo, assim, para fazer mix, para desenvolvimento de peças. Na verdade, eu acho que é algo inato, né? Mas eu ainda não lapidei isso. Agora, de cursos para empreendedorismo, eu fiz alguns cursos da PUC online, gratuito, e fui aprendendo, aplicando muito material gratuito na internet. Isso me facilitou muito para que eu aplicasse, né? Hoje a gestão da Uzimia funciona com... a gente tem uma RH que dá suporte a todas as meninas aqui. Nossa equipe é majoritariamente por mulheres, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E, assim, o trabalho, ele... meio que a gente foca muito no coletivo, sabe? Uma ajudando a outra para que o trabalho possa ser desenvolvido e focando também muito no bem-estar. Hoje a gente tem a Tami, que fica nas redes, junto com a Dani, com a Rafa. A gente também tem a Ju, que acaba sendo responsável pela expedição. A Fê, que agora entrou pro nosso time com muito carinho, com muito amor. E vocês provavelmente vão ver ela aí na filmagem. Ela fica responsável pela expedição dos pedidos. Tem a Lari de compras, tem a Lara, que é da parte de impressão de pedido, de nota fiscal. E várias outras pessoas, assim, que ajudam muito a gente para que aconteça esse encanto que é a marca. E tem a Lara, que faz toda a parte de saque, impressão de pedido, nota fiscal. A gente é bem preocupada com o saque para saber o que acontece, quais são as reclamações da cliente, porque eu acho que na reclamação há sempre uma chance de melhora, né? Não existem empresas perfeitas, mas empresas que querem melhorar e para que o público possa ter o suprassumo, assim, do atendimento, digamos assim. A contabilidade hoje da Uzimia, ela é feita de forma terceirizada. A gente se preocupou muito com isso no começo, né, em fazer as coisas da forma mais correta possível, para que a gente não venha ter problema e para que a gente realmente tenha cuidado com toda a cadeia, né? Não só com os clientes, não só com os colaboradores, nem fornecedores, mas com a questão tributária também, que não dá para brincar, hein? Quem estiver abrindo empresa, se preocupe com isso, porque se você quiser escalar, você
vai ter problema com isso. Então, já procura o contador, corre, porque senão pra não dar BO depois, hein, gente? O mercado que a gente atua hoje, ele acaba tendo muita concorrência, né? Porque você não tem muita barreira de entrada. Mas eu acredito que as pessoas que saibam se diferenciar, elas realmente conseguem ter uma empresa mais lucrativa. E tudo isso influencia muito no markup do seu produto. Eu acho que hoje o nosso maior diferencial é a preocupação que a gente tem com o cliente, eu acho que com toda a cadeia, né, que está com a gente, e também os preços acessíveis, pelo serviço que a gente entrega, né, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, e peças maravilhosas, porque algumas das nossas peças eu desenho, desenvolvo, então eu levo muito amor naquilo que a gente entrega para o cliente. Eu acredito que o segredo para ter um bom negócio é você respeitando muito acho que a cultura administrativa, de uma forma geral, né? É você ganhar, reinvestir e manter o custo baixo. Manter o custo baixo. Reinvestir, manter o custo baixo. Manter o custo baixo. Isso foi muito importante para que a gente, em cenários de crise, assim, né? Como foi no início da pandemia, como ninguém sabia, e teve um valor... Bem que os insumos cresceram muito, a gente teve margem para que a empresa continuasse sustentável a um prazo. E principalmente eu acredito que você ir formando um caixa forte, né? Você sim reinveste uma parte, mas você deixa uma parte para o caixa, para que nesses cenários de crise você tenha de onde tirar e manter a empresa sustentável. E a empresa, quando ela não tem o seu caixa muito sólido, você não consegue arriscar, você não consegue dar os seus passos maiores, você talvez não consiga dar uma segurança para o colaborador, sabe? E também para a sua cadeia de fornecedores, porque é muito importante saber a gente pagar os fornecedores de forma muito correta, né? Toda a cadeia, para que você se mantenha muito sustentável. Tudo isso é muito interligado, então é importante que você forneça segurança para o seu fornecedor, para o seu colaborador, para o seu cliente, né? A empresa se mantém, acho que a palavra de agora é sustentável. A Uzimi, ela funciona levando muito amor, valorizando a autoestima, principalmente das mulheres. É uma marca voltada para mulheres e, assim, na sua maioria, nosso time é de mulheres, então eu acredito que ela funcione levando muito sonho através do acessório, muito amor, contando muita história, muito significado e realçando a personalidade de cada uma. Eu tenho percebido pelo feedback das pessoas que nós funcionamos como inspiração, principalmente para essas meninas, né, que estão começando no ramo de acessório, no ramo principalmente da prata, que é o nosso forte hoje. Então, acredito que ela funciona inspirando pessoas. Hoje, eu não me imagino fazendo outra coisa, tá? Eu amo o que eu faço, eu amo empreender essa correria. O varejo, ele é agitado, você tá em cima, hora acontece BOs, porque a vida de empreendedor, ela é muito BO, então você vai manejando, assim, vou usar um termo da veterinária que a gente usa muito, né? Os pratinhos para dar uma equilibrada, para ajustar e aprendendo no dia a dia. Hoje, como eu enxergo a marca, né? A marca, ela é bastante embrionária, ela tem 5 aninhos só, e isso vamos dizer, pro mercado. É uma marca jovem, né? Então, como que a gente faz? É uma marca lucrativa, sim, só que a gente se preocupa muito em reinvestir o dinheiro, sabe? Reinvestir todo o lucro, que seja nas parcerias. Agora a gente contratou uma empresa de marketing bem grande para fazer o branding da marca, a gente está bem preocupado com isso, sabe? Focando em contratações de novos colaboradores, como por exemplo da Tami, que é uma das nossas novas colaboradoras. Agora a gente vai contratar um cargo de gestão, então acaba sendo um salário maior, então a gente se preocupa muito em reinvestir tudo que a gente ganha, né? Para que a gente possa ser uma marca que cresça a longo prazo também. A oportunidade de melhoria para a Uzimi seria ela não ser só do canal online, sim ser o físico, a gente ter um único canal para se comunicar com o cliente, sabe? O cliente às vezes quer ter um ponto físico para comprar aquele produto na hora, às vezes ele não quer esperar 2 dias para o nosso Sedex e a forma de envio, na verdade, é muito, muito rápida, mas tem clientes que nós estamos mais imediatistas, sabe? Às vezes a gente quer isso para ontem, então acredito que isso seja um grande diferencial da marca, o ponto físico. Um dos planos futuros que a gente tem é fornecer para revenda a marca, mas isso tá no futuro mais distante. Mas em breve, a gente não pode falar muito, mas eu vou falar um pouquinho, vou dar um spoiler. A gente vai para um lugar físico, não posso ainda falar, aqui no Rio de Janeiro, que
foi onde iniciou nossa casinha, então tem muito significado para nós. E principalmente eu quero ter mais contato físico com o público. O que eu sinto, lembrando de tudo que eu passei até chegar aqui, primeiro eu sinto um favor enorme de Cristo, assim, de Deus mesmo. Porque assim, eu passei por muita dificuldade, tipo, eu ia de casa em casa de cliente depois de um tempinho. E chegava às vezes 2 da manhã, muitas das vezes eu não conseguia assistir aula, ficava longe dos amigos, da família, passei por um momento assim, tristinho, meio depressivo da vida, um pouco depressivo, sabe? Então eu sinto um favor enorme de Cristo, principalmente, eu acho que a palavra para a leucemia é perseverança, coragem, as palavras, né? São perseverança, coragem e transformação, porque cada dia a gente aprende um pouquinho e a gente vai aplicando, aprende um pouquinho e vai aplicando, então acredito que seja isso. A dica que eu dou para quem quer empreender estuda muito o mercado, não cometa o erro que cometi lá atrás. Hoje em dia a gente tem muito material gratuito, então você aprende e aplica, e vai aplicando conforme a realidade de vocês, sabe? Isso é muito importante, e principalmente não se compare, porque a comparação ela acaba matando, mas se inspire, busque os pontos positivos da pessoa que mais cresce no setor. E aí você vai aprendendo e aplicando, e eu acredito que você vai ter sucesso. E principalmente perseverando, porque a vida do empreendedor, ela é uma correria, de altos e baixos, e assim, você tem que cuidar da saúde emocional também. Então, aprende, aplica e persevera, que eu acredito que no final, o sucesso virá. Não espere estar perfeito para ser feito. Porque eu tenho um pequeno problema de perfeccionismo. Eu só quero entregar algo se aquilo ali estiver perfeito. E eu percebi o quanto que isso me atrasou. Meu nome é Karina da Silva Oliveira, eu tenho 23 anos e sou designer gráfico. Eu decidi empreender justamente porque foi um projeto que aconteceu, na verdade. Eu comecei no meio da faculdade de design, então a gente começou num projeto que deu super certo. Nós fomos um dos 15 selecionados entre 450 grupos, e nós ficamos em 5º lugar. Nós vimos que funcionou e decidimos continuar tocando pra frente. Antes eu trabalhava bem antigamente, sabe aquelas páginas de Facebook, blog, que tinha muita blogueira que queria mudar layout e tal? Então eu fazia isso. Eu fazia as alterações dos layouts, dos blogs, fazia edição de fotos para elas também. Então eu meio que já tava no ramo. E quando eu decidi fazer o curso de design, né, estudar design, eu me encontrei de verdade. Então, eu nunca trabalhei com outra coisa sem ser o design gráfico. O Rei Karina Silva, eu acredito não, é a melhor forma que eu consigo expressar o que ainda tá na mente de uma pessoa. Eu sempre digo para os meus clientes que eu quero trazer os sonhos deles serem palpáveis. Eu quero tirar dessa parte de sonho, de criação, de imaginação, para que seja algo realmente palpável, que o sonho dele, obviamente com estratégia e todas essas partes de pesquisa e tudo mais, mas que aquele sonho ele seja palpável e que eles consiga trazer a essência do cliente e do projeto dele. Eu sempre assisti muitos filmes de mulheres super incríveis, empreendedoras e tudo mais, eu sempre me inspirei muito nelas. E eu pensei, nossa, eu quero um dia estar nesse lugar. Eu não quero apenas ser grande, eu quero transformar as pessoas em grande. Então, eu acredito que a minha empresa é um grande imã, que eu vou atraindo pessoas para crescer junto comigo. Então, esse é o meu objetivo quando eu abri a empresa, foi nesse sentido, de eu querer crescer e trazer pessoas junto comigo. Eu sempre me interessei na área de criação. A minha mãe disse pra mim que com 5 anos eu já falava que eu queria aparecer na televisão. Com 5 anos ela dizia que, meu Deus, que eu apontava pra televisão e falava, eu quero estar ali.
Aquele ali é meu objetivo. Eu quero aparecer para milhares de pessoas e comunicar isso. E eu sempre fui muito envolvida em tudo criativo, em tudo que era arte. Então, eu já fiz desenho, já fiz mangá, eu já fiz fotografia bem lá no início. Já, enfim, trabalhava com essa parte de criação de imagem. Fiz pintura de tela, fiz teatro e fiz um monte de coisa. Então, eu sempre estive envolvida nessa parte de criatividade. Então, acho que eu nunca... Eu cogitei sim trabalhar fora, eu gostava muito de física e até estudei um pouco de física teórica, o que não tem nada a ver, mas eu sempre soube que ia acabar terminando com arte. Eu gosto de fazer toda essa parte de mapeamento da mente do cliente, eu gosto de fazer o desenho, toda essa parte de estrutura, a criação inicial. Eu gosto, o amor da minha vida é a identidade visual. Eu gosto de sentar e criar tudo do zero para o cliente, onde a gente... É a parte mais contato, né? Que tem mais contato com a criatividade, é essa, na verdade. É quando você coloca estratégia no meio da arte e coloca um objetivo e uma voz para aquilo ali. O que não é visto, não é lembrado. Você pode ter um nome, mas o nome é fácil de esquecer. Uma marca, uma identidade visual, não. Essa é a importância da identidade visual. Não é apenas um desenho, não é apenas um nome. O nome também é muito importante, mas não é apenas isso. É transformar em uma marca. Existe a empresa e existe a marca. Hoje, depois de tanto tempo parada, depois de tanto tempo, por tantas coisas que aconteceram, eu tô começando novamente a ingressar em ter um bom retorno financeiro com o meu trabalho e, enfim, com tudo que eu faço. Essa pausa foi que minha avó ficou doente e eu larguei tudo, eu tava morando em outro estado, e eu larguei tudo pra vir cuidar da minha avó. Então eu vim, a minha avó fez uma cirurgia de câncer, de retirada de tumor da boca. Então eu vim, cuidei dela, eu fiquei mais ou menos uns 9 meses parada, só com renda emergencial, sabe, que a gente guarda para caso aconteça algum imprevisto. E quando eu ia começar a voltar a trabalhar, entrou a pandemia. E aí quando entrou a pandemia, tudo parou, e aí todos os contratos que eu tinha, a primeira coisa que as pessoas fazem de forma errada é acabar com o marketing. Então os meus contratos foram cancelados, porque as pessoas acharam que estariam economizando dinheiro, mas as empresas que fecharam o contrato comigo, a maioria fechou porque elas deixaram de ser vistas. Então, esse foi a situação que aconteceu. Sem dúvida, prospectar clientes, porque a gente não sabe como vai chegar no cliente, como ter uma reunião com o cliente, a gente não sabe como dar um orçamento direito para o cliente, então acredito que essa tenha sido a minha maior dificuldade no início de tudo. Atualmente, eu acredito que a minha maior dificuldade, primordial de todas, é o material de trabalho. Uma coisa que me marcou muito, eu tava ainda na faculdade, acho que foi um dos meus primeiros clientes, foi que a minha mãe precisou de um dinheiro pra... Não lembro exatamente o que era, mas ela precisou de uma grana, era uma grana alta, era acho que 2.500, 3.000. E ela não tinha, ela ficou desesperada sobre isso, e eu olhei pra ela e falei assim, tá bom, precisa desse valor? Tá, aí eu saí de casa e voltei com o dinheiro. Acho que essa foi a minha maior conquista, ter dado esse dinheiro pra minha mãe. Na verdade, eu me sinto realizada quando eu vejo as pessoas realizadas com o meu trabalho. Recentemente, eu tive um cliente, um professor de inglês, e pela primeira vez na vida ele teve uma sala pra ele abriu uma sala pra ele. E eu fiz o projeto e tudo mais, e é muito engraçado, porque o meu trabalho é muito virtual, né? E quando eu entrei na sala, eu vi o meu trabalho físico. Ele fez aquelas placas lindas, incríveis, sabe? Com a logo, fez cartão de visita, caderno, enfim, eu vi tudo pronto e eu vi a satisfação dele, do sonho dele estar sendo realizado. E quando eu olhei aquilo ali, eu falei, é isso. É aqui que eu quero chegar, é isso aqui que eu quero. Boa parte dos meus clientes, na verdade, eles são por indicação, né? Os meus próprios clientes, eles começam a comentar sobre o meu trabalho e eles começam a vir dessa maneira. Mas eu utilizo muito as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Behance, que é o meu portfólio, eu utilizo bastante para fazer essa divulgação do meu trabalho mesmo.
Sou eu que cuido todas as minhas redes sociais, sou eu que faço todo o planejamento, eu que faço toda a criação, eu que converso com todo mundo, é tudo comigo. Não espere estar perfeito para ser feito, porque eu tenho um pequeno problema de perfeccionismo. Eu só quero entregar algo se aquilo ali estiver perfeito. E eu percebi o quanto que isso me atrasou. Muitas coisas que eu poderia estar colhendo hoje, eu ainda tô regando a plantinha. Então é isso, se você quer começar, comece logo, porque tem que ser feito. Porque perfeito um dia vai ficar, mas primeiro, antes de ser perfeito, ele tem que ser feito.